Olá, pessoal! Estão empolgados para nossa aula de hoje? Gisele, Jéssica, Malu, Júlia, boa noite, gente. Como vocês estão? A gente separou essa aula em 3 partes para vocês. Então, a primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem, tá bom? Super empolgada, eu também estou, Morgana, estou empolgada. Faz tempo que eu não fazia esse aulão assim com vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de Moodboard. Aqui eu quero dar uma introdução com vocês da ferramenta Layout, mas eu também quero falar um pouquinho os conceitos que eu utilizo para criar um Moodboard, tá? Então, como eu falei no comecinho dessa live, a gente vai separar essas aulas, a gente vai separar, na verdade, essa live em alguns conteúdos. Então, a primeira coisa aqui, eu quero me apresentar, falar um pouquinho como surgiu por dentro do Layout, e depois a gente vai entrar na teoria do Moodboard, né? Eu vou falar os conceitos, vou passar também para vocês um método que eu utilizo para criar os Moodboards. E depois a gente vai para a prática, tá? Então a gente vai para a prática depois lá no Layout. Eu me chamo Juliana, mas podem me chamar de Ju, e eu tenho 27 anos e eu sou formada em Design de Interiores. Vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês e onde tudo começou. Vai ser bem breve, eu prometo, tá? Então, a primeira coisa, meu primeiro contato foi com a faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tá? Eu, infelizmente, não tive condição financeira na época de continuar a faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar aqui pra vocês, porque é a minha história, né? A gente tem que contar. Então, eu comecei a estudar arquitetura e tive que parar. E foi assim, parei a faculdade de arquitetura, mas aí, depois, eu consegui uma bolsa em design de interiores. E foi aí, né, que eu me encontrei de verdade. Eu gostei muito da faculdade. Essa aqui são algumas fotos que eu peguei para trazer para vocês, tá? Depois disso, eu vou falar como que era a minha rotina trabalhando e estudando, tá? Eu trabalhei numa livraria por muito tempo. E trabalhando na livraria, eu fazia o curso de design de interiores. Só que o que acontece, né? Quando eu me deparei com a faculdade de interiores, qualquer faculdade, na verdade, eu percebi que a faculdade ela te dá um networking, que é muito importante. Você tá perto de professores que são, né, exemplos ali, que podem te ajudar muito na tua carreira. Mas eu percebi que ela não ia me entregar tudo que eu precisava para trabalhar na minha área. E foi aí, então, que eu comecei a fazer um curso presencial. Eu fechei um pacotão lá, aqui na minha cidade, e fiz um curso presencial, onde eu tive acesso a aprender o Promob, também aprendi o Revit, aprendi AutoCAD, aprendi o SketchUp, aprendi o Vray. Olha, eu devo ter aprendido alguns outros softwares, porque foi um ano nisso, tá? Era presencial, não é hoje, que tem várias opções para você conseguir fazer um curso online, né? Antigamente era presencial. Eu não queria mais esperar a faculdade me ensinar todos os softwares, porque não tem nem tempo para isso, né? A faculdade não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então fui por fora aprender e me especializar, tá? Então essa era a minha rotina na época, quando eu estudava. E aí o que acontece na época, né? É a época que eu aprendi alguns softwares, eu tive contato com o AutoCAD. E, gente, pra mim, o AutoCAD foi uma decepção. Eu vou falar bem a verdade aqui pra vocês. Porque na época eu tive até questionamento sobre a minha profissão, se eu realmente queria continuar estudando design de interiores. Porque o AutoCAD não entregava o que eu precisava, que era a parte mais visual, tá? Então eu funciono dessa forma, cada um funciona de uma forma. Pra mim, eu sou muito visual. Então vocês podem observar que esse PDF que eu trouxe aqui pra vocês é com imagens, é com setas, é pouco texto, né? Porque eu funciono assim desde ensinar até aprender. Para mim precisa ser muito visual. E o AutoCAD não me entregava isso. E aí, quando eu tive essa ligação, né, com o AutoCAD ali, quando eu conheci ele, eu falei, gente, será que o problema sou eu? Porque eu não consigo pensar aqui um layout, eu não consigo fazer aqui todo o desenvolvimento de um projeto para um cliente. Eu preciso de uma outra coisa para mim. E aí foi que eu me aprofundei 100% no SketchUp, e no Layout, e no Vray. Esses 3, tá? Então, eu me aprofundei muito nesse software, porque eu queria uma saída, tá? Eu não queria desistir do design, mas eu não queria continuar no AutoCAD. Então, eu me aprofundei muito no SketchUp e no Layout, porque eu não queria desistir da profissão e eu queria uma outra alternativa. Por isso que é muito importante, né? Às vezes a gente fala assim, porque qual que é o melhor software? Às vezes você chega lá no direct pra mim e fala assim, me fala aí qual que é o melhor software pra mim. Gente, não tem como saber qual é o melhor pra você, porque eu não conheço a forma que você pensa, né? Tipo assim, como
como você estrutura as coisas. Então isso é muito importante você entender para escolher o software ideal para você. Então não adianta falar que o layout é o melhor. Não, não é. É o melhor se faz sentido para você. A mesma coisa que eu falar que eu nunca mais use AutoCAD. Não, se faz sentido para você, se você consegue ter agilidade, se você consegue dominar, né? Se você não está perdendo o seu tempo, se você vê que não está tendo retrabalho, então ok, não vai ser eu que vou falar assim que você está fazendo errado, tá? O importante é você se conhecer. E é por isso que é muito importante vocês conhecerem e estarem abertos a novos softwares, tá? Bom, então, em 2016 eu me formei, essa aqui já sou eu, né, na formatura. E como eu falei pra vocês, eu fiquei 100% focada nisso. Bom, e aí o que acontece? Nesse tempo que eu estava aprendendo, que eu estava testando, que eu fazia muita modelagem, eu percebi que eu tinha bastante conhecimento para passar adiante e percebi que não tinha muita demanda no mercado. Inclusive para layout, as pessoas não falavam de layout, tá? As pessoas não falavam de layout. Então eu falei, mas como assim as pessoas não falam de layout? Será que só eu que não me dou bem utilizando o AutoCAD? Não é possível, gente, não é possível. Então, foi aí que eu pensei em falar de layout na internet. E foi aí que surgiu o Por Dentro do Layout, tá? Então foi mais ou menos assim. Em julho de 2019, então, surgiu o Por Dentro do Layout. Essa logo aqui é bem antiga, tá, gente? E depois a gente evoluiu e estamos aqui até hoje. Hoje, essa aqui já é uma foto minha mais atualizada, tá? Então hoje, aqui, já temos mais de 1000 layout lovers, que são pessoas que acreditam no meu trabalho, pessoas que passaram pela gente, seja num pacote, seja num curso completo. Então, assim, eu sou muito grata por todos vocês, não só meus alunos, mas também quem está aqui acompanhando gratuitamente. Então, muito obrigada a todo mundo que já me acompanha há muito tempo e muito obrigada também a você que chegou agora aqui, tá? Bom, então eu falei um pouquinho sobre mim, eu tentei ser bem breve, contando um pouquinho da minha história. Quem não me segue no Instagram ainda, vai lá e me segue no Instagram. Se quiser, pode mandar mensagem também na DM, a gente vai conversando, tá? Bom, o que é um moodboard, gente? O que é um moodboard? É a porta de entrada para o projeto. E aí eu gosto de falar que ele é a ambientação. Por que ele é a ambientação? Porque assim, você está apresentando um projeto para o seu cliente, né? Se você já chega mostrando um 3D, é tanta informação para ele que ele acaba ficando assim, perdido, tá? Então quando você dá essa ambientação para ele, você mostra os materiais que você usou, é como se você estivesse abrindo a porta para mostrar o 3D, sabe? Então você está preparando esse teu cliente para a próxima etapa, tá? Então sim, é muito importante e para mim ele faz muito sentido, porque é como se realmente você estivesse ambientando o teu cliente naquele mundo que ele vai entrar, naquele projeto que é dele, né? Que é dele. Às vezes a gente esquece que que assim, a gente fica, sei lá, 30 dias em cima de um projeto de um cliente e a gente sabe tudo sobre o projeto, né? A gente sabe tudo, a gente se torna íntima daquele projeto. Mas a gente esquece, às vezes, que o cliente está vendo pela primeira vez. E aí a gente, né, tem essa diferença, tá? De expectativas. Então, quando você ambienta ele, é muito importante porque ele se sente que está seguindo uma linha de raciocínio com você, tá? Bom, então o que ele é? Ele é um conjunto de imagens que vai transmitir. O que ele vai transmitir esse conjunto de imagens? Ele transmite a essência, então aquela essência que você quer passar. Ele transmite o sentimento, aquele sentimento que você quer passar para o seu cliente. E o mais importante é que ele traz essa intimidade do cliente com o projeto, tá? Então ele já começa ali a criar uma intimidade. Porque a intimidade a gente cria por etapas, né? Então quando você apresenta para o seu cliente um moodboard, é uma etapa que você está criando com ele, ele já tem aquela intimidade dos materiais, então faz mais sentido também, tá? Então por isso que ele vai transmitir isso e por isso que eu falo que é ambientação, porque ele passa tudo isso para o teu cliente. Ele vai passar a essência que você pensou, ele vai passar o sentimento e vai trazer a intimidade do cliente com o projeto. Bom, vamos lá. Faz realmente diferença para o cliente apresentar um moodboard? Então, como eu falei para vocês, você vai preparar o terreno. Tá? Você vai preparar o terreno para ele olhar a próxima etapa, que pode ser uma planta humanizada, que pode ser um 3D. E aí, o que é legal também do moodboard é que você passa o embasamento. Então, assim, quando você apresenta para o seu cliente assim, olha,
Esse daqui é o MDF azul. Gente, não traz nada para o seu cliente. Agora, se você fala assim, ó, esse daqui é um MDF azul, porque eu vi que no briefing você gostava da cor azul e vai remeter àquele sentimento que você quer passar de tranquilidade no seu quarto. Então, assim, você observa a diferença. Então, se você traz esse embasamento na hora de apresentar o que você pensou na parte de materiais para o seu cliente, faz muito sentido, porque ele não vai depois ficar te questionando as coisas, tá? E sem falar também que quando você mostra para ele todo o material, toda a textura, enfim, todos os acabamentos que você pensou para aquele projeto, ele já começa a pegar uma familiaridade com aqueles materiais. Então, quando você vai apresentar o 3D, ele já reconhece, né? Então, o MDF que ela falou tá ali, ó, né? Ali naquela parte ali de baixo. Então, vocês observam que como eu falei lá atrás, você cria uma linha de raciocínio, você começa a criar intimidade, você mostra o teu embasamento dos materiais. Então, não tá ali porque tá ali por um motivo, né? A gente estuda muito tempo ali o projeto do cliente para passar para ele a melhor solução, não é verdade? Então, por que a gente não passa isso para ele na hora de apresentar os materiais? Porque é muito trabalhoso a gente escolher os materiais, né? A gente sabe que todo material tem um porquê, né? Você vai escolher um piso, mas por que você vai escolher o polido? Por que você vai escolher o acetinado? Né? Tem todo um porquê. Então, se você explica para o teu cliente isso ali no comecinho, ele vê que você tem embasamento, tá? Que ele não colocou as coisas, que você não colocou as coisas no projeto só porque você quis, mas sim porque você estudou aquilo e também estudou o briefing dele, tá? Bom, aí também tem a questão da linha de raciocínio que eu falei para vocês. Você vai seguir uma linha com ele na apresentação do projeto. Então, primeiro você apresentou o mood board, você explicou os materiais, o porquê de cada material e agora você vai para a próxima etapa. Deu para entender? E aí esse último ponto que eu coloquei aqui é o evitar questionamentos. Por quê? Porque o que acontece? Quando você mostra os materiais para o teu cliente, na próxima etapa que ele pode ver, sei lá, o 3D, ele vai observar, verdade, olha só, por isso que ela colocou aquilo. Ele não vai chegar e falar assim, tá, mas por que você escolheu essa cor de tinta? Por quê? Não vai ter isso, porque você explicou lá atrás o motivo, tá? Então você também evita questionamentos. Bom, então é isso, tá? Então realmente faz diferença você apresentar um mood board para o seu cliente por esses pontos aqui que eu falei para vocês. Como começar então um mood board? Primeira coisa, né? Reunião de briefing. Isso, claro, né, gente? Não tem como a gente começar nada sem o briefing do cliente. Mas eu coloquei aqui para ficar ainda mais claro, né? E então, eu coloquei aqui, ó, destacado, porque essa é a forma que eu faço. Mas tem outras formas de fazer também. Então, você pode começar o mood board, mais uma planta humanizada com os bloquinhos em 2D do layout. Eu faço assim. Então, faço o mood board e também faço uma planta humanizada com os bloquinhos em 2D, tá? Então, nesse primeiro momento, eu não faço um 3D ainda. Mas tem também pessoas que fazem o mood board mais 3D. Também não tem nenhum problema. Isso aí é como vocês... Na verdade, desde da primeira aula ali que eu falei pra vocês, do primeiro momento, que é como você se sente à vontade, como você consegue expressar a sua ideia, tá? Então, a ordem não interfere, a única coisa que vai ser importante é que na hora de apresentar, você precisa apresentar primeiro o mood board. Aí sim, primeiro o mood board. Mas para criação, aí depende, tá? Depende de como você funciona. Bom, agora a gente vai para a parte de como combinar. Primeira coisa, quem aí que frequenta loja de revestimentos, loja de materiais de construções, porque isso é o repertório que você vai começar a ter. Então, é muito importante que você conheça essas lojas da sua cidade, aí perto da sua casa. Visita mesmo que você não tenha clientes, é importante que você frequente para conseguir começar a ter esse repertório, tá? Então, visite mesmo, não tenha vergonha. Vão nas lojas de revestimento, de materiais de construções, aquelas boutiques também, né, de revestimento. Vocês podem entrar lá, dar uma olhadinha, que eu tenho certeza que vai aumentar o repertório de vocês. Outra coisa que a gente pode tirar de lição na parte de combinar é os lugares que a gente frequenta. Os lugares que a gente frequenta também pode trazer pra gente referências, tá? E repertório. Por isso que é importante ir em feiras, né? E qualquer lugar que você vai, tenho certeza que você pode tirar sim alguma referência, né? Alguma inspiração. Outra coisa também é o ponto de partida.
ele pode estar no seu próprio cliente, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu ano passado. Uma cliente nossa, eu não lembro se ela tinha comprado ou se ela queria muito comprar uma mesa. E essa mesa, ela tinha um MDF bem específico e difícil de combinar. E essa é um apartamento integrado, né? Então ele era cozinha e sala junto. A gente precisava integrar esse MDF com todo o ambiente, desde a cozinha até a sala ali. Essa mesa ficava mais ou menos no meio. Então o ponto de partida que a gente tirou para escolher MDF e acabamento foi o quê? Foi essa mesa que ela queria. Então a gente foi atrás dessa mesa, a gente levou referências de MDF, né, mostruários, e ali naquele momento ali a gente decidiu como iria combinar. Então a gente tirou o ponto de partida do próprio cliente, tá? Então às vezes faz muito sentido também vocês tirarem do cliente esse ponto de partida para fazer a combinação, tá? Bom, e outra coisa que eu coloquei aqui pra vocês, que é liso mais textura. Por que isso, gente? Porque no começo, quando eu comecei lá atrás, eu ficava nessa regra, tá? Pra não errar. Eu não tô falando que é uma regra assim, tipo, tem que seguir, mas me ajudou a ser mais fácil de combinar as coisas. Então, sempre que eu escolhi vamos supor, um MDF. Se o MDF é liso, eu escolhia um liso e um texturizado. Eu não escolhia dois texturizados, sabe? Então eu fazia esse contraponto assim e me ajudou muito, tá? Então essa é a regrinha do liso mais textura. Eu raramente escolhia, sei lá, 2 ou 3 tipos de amadeirado. Não fazia isso. Era um amadeirado e um liso. Então eu fazia assim pra conseguir acertar, né? Vamos dizer assim, acertar. Não tem uma regra, mas eu acho que dessa forma me ajudou bastante. Então liso mais textura me ajudou, tá? Se você está começando agora, pode pensar assim que talvez seja mais fácil pra você. E aqui embaixo, depois, eu vou ensinar pra vocês no layout outra técnica de combinar. Então, eu vou ensinar pra vocês no layout ali, lá na parte da prática, uma outra técnica que eu utilizo pra combinar, tá bom? Bom, agora a gente vai pra parte de conceitos, os conceitos que eu utilizo para o mood board. Então, olha só, primeiro conceito, alinhamento. O que é esse alinhamento? Eu sempre vou escolher uma linha invisível pra seguir, seja na parte lateral, seja na parte superior, seja na parte aqui de baixo, mas o que acontece? Eu faço esse alinhamento, vocês podem perceber que aqui tem, né? Então, esses ripados aqui, eles terminam da mesma forma que esse vaso termina. Aqui, essas plantas aqui, elas terminam da mesma forma que a sombra aqui termina. Então, são conceitos de alinhamento que ajudam a você conseguir posicionar os itens, tá? Então faça essa linha imaginária mesmo na hora que você está montando o seu mood board, que pode te ajudar nessa criação, tá? Então o primeiro conceito é o conceito de alinhamento. O outro conceito é o tamanho real do objeto em comparação ao outro. Então o que acontece aqui? Vocês podem observar que esse meu tapete, ele não está menor que a almofada, porque ficaria irreal, não é, gente? Então assim, pense no material e coloque ele do tamanho proporcional. Isso faz muito sentido na hora que você olha uma imagem. Então, assim, você não sente uma dificuldade ali, você não sente uma estranheza, tá? Quando você olha ali o conjunto de imagens. Então, observa aqui que a minha almofada, ela tá um pouquinho menor que o cesto. Então, assim, são coisas que pode parecer pequeno, mas dá uma grande diferença, tá? Então, o segundo conceito é esse, tamanho real do objeto em comparação ao outro. Terceiro conceito, orientação da sombra e profundidade. Então, você observa aqui que eu tenho uma orientação de sombra que se repete em todos os meus objetos, né? Todas as minhas texturas ali, que é aqui na parte de baixo e na parte direita aqui, ó, tá vendo? Então, segue aqui, aqui também tá igual e aqui também tá igual. Outra coisa aqui é que a gente tem essa profundidade, né? Então, a sombra, ela dá essa profundidade. Então, a imagem fica mais interessante de olhar, né? Essa profundidade. Então, orientação da sombra e profundidade. Quarto conceito são os objetos nos seus locais adequados. Ou seja, vocês observam aí que esse meu objeto aqui, ele não está aqui embaixo, porque ele vai ser na parede. Então, eu prefiro colocar ele no topo, né? Então, façam isso, que a imagem fica bem melhor, tá? Sempre que você tiver um objeto que é no chão, então, olha só.
Esse meu tapete aqui, ele é no chão, né? Então, já coloquei ele aqui no chão. Se é pendurado, coloca no topo. Objetos nos seus locais adequados. O quinto é a sobreposição de texturas. Aqui eu coloquei que as camadas são importantes. Por que as camadas são importantes? Porque além dela dar essa profundidade, você consegue ter vários níveis ali, né, no seu mood board. Então você pode sim colocar essas sobreposições de texturas. Depois eu vou mostrar lá na frente a estrutura de criação do mood board. E quando você faz essa sobreposição com as texturas mesmo, né, o MDF, o porcelanato, é muito mais interessante, o resultado fica muito melhor quando você faz essa sobreposição de texturas. Bom, e o outro conceito é o espaço de respiro. Tenha espaço de respiro dentro do seu mood board, para não ficar algo cansativo e nem muita informação, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui do lado esses pontos verdes para vocês olharem que isso aqui são espaços de respiro, tá? Esse aqui não tem os pontinhos e aqui tem os pontinhos. Não deixam a visualização poluída, então é importante ter os espaços de respiro. Kátia perguntou aqui como fez as sombras. Eu vou mostrar para vocês lá no layout, tá? Eu vou mostrar na parte da prática. Bom, então vocês conseguiram pegar esses conceitos? Faz sentido para vocês? Aqui, ó, espaço de respiro, eu vou resumir aqui. Alinhamento, tamanho real do objeto, orientação da sombra e profundidade, objetos nos seus locais adequados, sobreposição de texturas, as camadas são importantes e os espaços de respiro. Anotem aí, gente, esses conceitos, tá? Para vocês usarem depois. Se alguém tiver também alguma dúvida a respeito desses conceitos, pode me falar. Agora a gente vai seguir, tá? Bom, estrutura na prática. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do mood board. Primeira coisa, quantidade de elementos. Então você vai definir de 1 a 5 elementos decorativos. Aquele elemento que vai remeter o sentimento que você quer passar. De 1 a 5 elementos, tá? Então, quantidade de elementos. Defina a quantidade de elementos. E depois você vai definir os elementos de texturas. E aí eu indico, no mínimo, 3 elementos de texturas. Que são MDF, o porcelanato, a pedra, a tinta, o papel de parede, o revestimento. Então, você pode escolher no mínimo 3 para compor o teu mood. Então, a estrutura é essa, tá? A quantidade de elementos que você vai ter que definir. Elementos decorativos, de 1 a 5 elementos decorativos. E os elementos de texturas e materiais, que aí você pode escolher no mínimo 3 elementos. Então, a estrutura é essa, ó. Quantidade de elementos decorativos, mais quantidade de elementos de materiais, tá? Essa é a estrutura. Agora, eu vou mostrar pra vocês um método que vai ser bem tranquilo agora, daqui em diante, de vocês criarem o mood board, tá? Esse é o método CD. Camadas mais distribuição. Então agora eu quero mostrar para vocês na prática como vocês podem usar esse método CD para facilitar a criação para vocês, tá? Esse é um método que eu criei aqui para exemplificar essa aula e eu acho que vocês podem levar aí para vocês depois, tá? Para vocês conseguirem, eu acho que vai ser mais fácil a partir de agora de criar esse mood board, tá bom? Então vamos lá. Como funciona esse método CD? Primeira coisa, as camadas. Lembra que eu falei para vocês que as camadas são importantes? Então, você vai primeiro, ó, olhem aqui embaixo. Olhem aqui embaixo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma composição de texturas. Lembra que eu falei para vocês de sobreposição? Então, a primeira coisa é essa. Você vai montar as texturas e os materiais. Vai utilizar aquele conceito de sobreposição que eu falei para vocês. Ó, olhem aqui embaixo esse exemplo, tá? Então, decida aí as suas texturas, como eu falei, no mínimo 3. Então aqui a gente tem 3. E o segundo ponto é inserir os elementos decorativos em volta. Então esse é o método. Você vai fazer as camadas aqui e você vai distribuir os elementos depois. E aí esses elementos que você vai distribuir, você vai respeitar o conceito que eu falei lá atrás, que são os conceitos de alinhamento, os conceitos de espaços ali de respiro, né? Então olha só como ficou. Esse aqui quando a gente colocou as texturas e os materiais juntos. E aqui é a gente distribuindo esses elementos decorativos em volta, respeitando ali o alinhamento, né? Respeitando também a parte ali de respiro. Olha só. Então ficou os conceitos mais a estrutura e o método CD. Fica esse resultado aqui, gente. Eu coloquei agora em vermelho para vocês olharem a parte técnica mesmo. Então aqui embaixo a gente tem o alinhamento. Aqui a gente tem os respiros, observaram?
Então esse é o conceito total, né? Juntando ali conceito, estrutura e método CD. Deixa eu ver aqui. A Jade falou o quê? Você vai fornecer esse documento que está apresentando? Ah, olha, a Jade já está esperta. Jade, olha só. Esse é um PDF com muita técnica, tá? Então, eu só vou enviar para quem ficar até o final da aula. Vou colocar um código aqui para vocês. Só vai saber, só vai receber esse PDF aqui que eu mostrei quem ficar até o final, gente. Porque às vezes, né, a gente acaba enviando para quem não dá bola e foi muito trabalhoso de fazer. Então, a única coisa que eu peço é que fiquem até o final, quem tiver interesse em estudar um pouco mais esse método que eu criei aqui para vocês, tá? No final da aula, eu vou explicar como que a gente vai enviar para vocês, mas fiquem até o final. Então, é isso. Esse é o método. Mostrei para vocês aqui a parte de conceito, estrutura, mostrei como eu faço para distribuir os elementos com o método CD. E é isso, agora a gente vai para a parte de introdução do layout, também vou falar sobre técnicas para combinar lá dentro do layout, vou falar alguns sites também para vocês encontrar texturas e imagens, vou ensinar também a tirar fundo de imagem, caso você tenha alguma imagem que tenha fundo, e a gente vai criar do zero um moodboard. Gente, só vou pedir mais uma vez, quem ainda não divulgou, divulga aí. Se esse conteúdo que eu falei aqui ajudou você de alguma forma, com certeza pode ajudar um amigo seu também, tá? Então me ajudem aí divulgando. Aqui o que eu fiz? Eu peguei, né, então você vai fazer o seguinte, quando você tem normalmente a gente faz, né, uma pasta compartilhada com o cliente lá no Pinterest, então a gente sabe as referências que ele gosta. Aí o que você vai fazer com essas referências, né? Se você tem muita dificuldade, você não consegue ter um norte ali da parte de cores, o que você pode usar no teu cliente para você extrair aquilo que ele gosta, né? Você faz o seguinte, você vai inserir essas imagens que o cliente tem, que o cliente te deu, você vai colocar aqui, ó, uma do ladinho da outra, no próprio layout, tá? Esse aqui é o layout, gente, ó. A única coisa que eu fiz foi fazer isso, inserir as imagens aqui no layout. Então, eu inseri as imagens uma do lado da outra, tá vendo? E foi isso que eu fiz. Até aí, tudo bem? Vocês conseguiram pegar a ideia? Eu só peguei as imagens e trouxe aqui pra dentro do layout. Só isso que eu fiz. Peguei as imagens que o cliente gosta, né? Que o cliente falou que é o estilo dele. Até aí tudo bem para vocês? É só vir aqui em arquivo, na parte de arquivo, inserir e escolher as imagens. Coloquei aqui uma do ladinho da outra. Aí o que eu faço? O que a gente pode fazer aqui para ajudar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o círculo do layout, a gente vai colocar aqui do lado, aqui embaixo, a gente vai fazer um círculo, tá? Deixa eu só tirar o preenchimento dele, só clicar aqui nele e desativar o preenchimento aqui do lado. Aí eu pego aqui, ó, fiz o círculo, não fiz? Agora eu vou pressionar o Ctrl e vou arrastar aqui pro lado. Agora eu solto do meu mouse e solto o Ctrl. Agora eu vou pegar e vou colocar no meu teclado, eu vou colocar barra e a quantidade que eu quero. Eu vou colocar barra 3. Não, vou colocar barra 4. E vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Eu fiz ali uma repetição, né, de formas. Vou pegar isso aqui e vou copiar aqui também, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que eu vou colocar vezes 4. Pronto, então eu tenho os círculos para cada imagem. Eu acho que ficou muito círculo, então eu vou deletar os de baixo aqui. Acho que assim tá bom. Agora o que eu faço para conseguir tirar um mood daqui, dessas imagens? Eu vou pegar, ó, primeira coisa, vou selecionar o meu círculo. Eu vou selecionar o preenchimento, então eu vou ativar o preenchimento. Eu vou clicar aqui dentro dessa cor. Então, a cor de preenchimento eu também vou clicar aqui dentro. Eu vou clicar no meu conta-gotas e agora eu vou posicionar esse conta-gotas nos elementos dessa imagem. O primeiro elemento que eu vou clicar aqui é o do MDF. Pronto. Então, ele já pega essa cor para você. Agora eu vou clicar aqui, nesse segundo, vou pegar mais uma vez o conta-gotas e vou clicar naquele outro MDF lá atrás, ó. Pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui com o piso. Então, quero ver qual que é o tom desse piso. Pego aqui e faço também. Agora, eu vou pegar esse daqui e vou fazer desse móvel, né? Dessa banqueta aqui. Pronto, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho uma composição. Já tenho uma composição de cores. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com as outras imagens. Pego aqui mais uma vez o círculo. Ativo o preenchimento, sempre tem que ativar o preenchimento, clicar dentro da casinha aqui, ó, e aí pegar e clicar no conta-gotas, tá?
Você pode escolher quantas imagens você quiser, tá? Se quiser só 3 imagens, só uma imagem. Mas é importante você pegar algumas, pelo menos 3, para você tirar depois, ó, a comparação de uma e de outra, né? Depois eu vou mostrar aqui como a gente pode fazer essa comparação. Ó, então eu vou fazer essas aqui também. Vocês pegaram a ideia? Então é basicamente você fazer ali umas formas e ir preenchendo elas com as cores que existem nas imagens do seu cliente. E no final disso, você vai observar que muitas se repetem, porque o estilo acaba sendo sempre o mesmo, né? Bem interessante, né? Isso aqui é muito bom, gente, para quem tem dificuldade em combinar. Então tá, olha só, vocês observam aqui que são várias paletas de cores que a gente já tem. Então, a partir daqui, a gente já pode ir atrás de um tom de tinta, de um tom de MDF, de um tom de porcelanato. Só que o que você pode fazer também é deletando as que são parecidas. Então, aqui, ó, são parecidas, já vai deletando. Vai deletando as que são parecidas, porque daí não precisa, né? E você pode, através disso, de deletar essas que são parecidas, você pode criar um novo, né? Uma nova composição. Então, esse daqui é parecido com esse, então eu também vou deletar. Ó, vocês viram aqui? Fica uma paleta de cores, isso mesmo. Uma paleta de cores que você pode fazer vários grupos delas, porque são cores que se complementam, tá? Ó, pode ir brincando com essas cores e vocês vão observar que tem como, sim, fazer vários moods, né? Fazer várias paletas com essas imagens aqui, com as imagens que a gente tirou do nosso próprio cliente, né? Então, assim, você já tem também um ponto de partida. Você pode pegar essas daqui e juntar com outras, né? Não precisa ficar só se limitando àquela imagem, mas pode juntar com outras também. E pode fazer essa brincadeira aí dentro do próprio layout. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês dos sites, tá? Bom, o primeiro site que eu quero mostrar pra vocês é o SketchUp Texture, né? Quem não conhece ainda, é um site ótimo para texturas. A única coisa que vocês precisam fazer é uma conta nele, tá? É gratuito, mas façam, gente. É um site muito bom, tem muita textura aqui. O outro site que é o Unsplash. É um site bem interessante para vocês pegarem as texturas também. Aqui, ó, vocês vão vir aqui na parte de texturas e aí vocês vão procurar, tá? Aqui tem muita textura, é só vocês realmente tirarem um tempinho aqui para pesquisar, tá bom? Então, esse é um outro site, anotem aí para vocês. O outro site que é super conhecido, quem não conhece ainda vai conhecer agora, que é o Pinterest. Só que uma dica que eu dou para vocês aqui, eu já deixei até pronto. Pesquisem aqui por pastas, ó. Pesquisem por pastas e coloquem o nome da textura, né, que você quer em inglês. Então, aqui você vai observar que tem pessoas que fazem pastas só com texturas, tá? Mas pesquisem, então, por pastas. O outro site que é muito bom também para vocês, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. O OnePixel. Esse site aqui, gente, ele é maravilhoso porque o que acontece? Esse site aqui você consegue pegar a imagem sem fundo já. Então, ele já te entrega a imagem sem fundo, não precisa mais tirar fundo, tá? Aí, você vai observar que a gente tem aqui, ó, texturas, né, de vários elementos aqui, mockups, sombras, pessoas. E aqui embaixo, a gente tem, ó, os objetos. Aqui. Nessa parte de objetos, tem muita coisa mesmo, tá? Vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês. Mas, gente, é muito interessante esse site, porque essa parte, ó, essa poltrona aqui, vocês reconhecem? Eu peguei daqui. E é só... uma dica pra vocês, tá? Quem tiver empolgado aí com esse site, só uma coisa, se atentem em uma coisa aqui, ó. Quando for baixar, ele sempre vai estar aqui no tamanho 3000 por 3000. Coloquem aqui no pequeno, tá? Porque senão vai acabar travando o teu layout. Coloca aqui no tamanho pequeno, que já é uma qualidade suficiente para fazer o moodboard. Depois que você clicou aqui no pequeno, você vai aqui fazer o download, tá? Esse site é perfeito, gente. Se vocês não conhecem ainda, marquem aí, coloquem esse site na lista de vocês, porque tem muita coisa, muita coisa. Só na parte de objetos aqui, vocês não fazem ideia. Eu vou falar 2 sites para vocês tirarem o fundo das imagens. Eu vou trazer esse site aqui para vocês porque usa há muito tempo, tá? Esse Online Imagem Editor. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer o download da sua imagem aqui. E é muito tranquilo, é só clicar em fazer download aqui. E aí ele vai te dar as opções para você fazer, editar, né? E você vai na parte de avançado. E é só você clicar na parte branca da tua imagem e ele já tira. É só você baixar, é muito simples. Aqui também
que é já mais conhecidinho, né? Que é o Remove BG, né? Que ele é tranquilo também. Só você fazer o download aqui também, ele faz rapidinho para você, tira esse fundo da sua imagem. Esses são os dois sites mais conhecidos que a gente usa para tirar o fundo das imagens. Esse é o material de apoio que eu deixei para vocês, essa é a prancha. E aí, eu vou ensinar vocês já a salvar esse template no layout de vocês, tá? Aí vocês sempre quiserem criar um moodboard, pode utilizar essa prancha aqui. Então agora eu vou ensinar vocês a salvarem dentro do layout. Você vai vir aqui em arquivo e vai salvar como modelo. Então, abriu aqui o arquivo que eu dei para vocês, arquivo, salvar como modelo. Aqui você pode colocar template mood, aulão. E dá um OK. Agora eu vou mostrar rapidamente aqui a bandeja padrão do layout para vocês, que ainda não conhece. Aqui a gente tem as cores, que é tudo que você quiser, né? Colocar as cores, você vai usar aqui na aba de cores. Aqui embaixo a gente tem o estilo da forma. Tudo que é forma, gente, tudo que é forma, você vai editar aqui no estilo da forma. Então vamos observar aqui que eu tenho esse retângulo. Qualquer alteração que você for fazer vai ser no estilo da forma. Então, preenchimento, se você quiser fazer, é aqui na parte de estilo da forma. Se você quiser colocar uma textura também, é aqui, ó. Só você clicar aqui dentro e aí você pode escolher várias texturas que o próprio layout te entrega, tá? Aqui. Ó, só você clicando aqui que tem várias opções de texturas do próprio layout. Você pode colocar cor junto com textura. Então, tudo que é forma é no estilo da forma aqui, tá? A mesma coisa para você mudar o traço, você pode desativar o traço, você pode mudar a espessura da linha, a cor da linha. A Grace não conseguiu desbloquear, você vai lá na parte de camadas. E aí você vai apertar no seu cadeado, aqui ó, e você vai desbloquear o seu cadeado. Aqui ó, em carimbo, tá? Depois me fala se você conseguiu. Bom, e depois a gente tem aqui, né, o preenchimento de padrão que eu falei para vocês, que são os preenchimentos que o próprio layout te entrega, mas você também pode inserir da sua biblioteca, tá? Aí a gente tem aqui o modelo do SketchUp, que essa parte aqui, gente, é só quando você tem um arquivo 3D dentro do layout. E aqui você vai colocar a escala dele, você vai usar as etiquetas que existem lá no SketchUp aqui dentro, você vai colocar a posição da sua câmera, mudar a cena, enfim, tudo que tem a ver com o projeto é aqui no modelo do SketchUp. Então aqui você consegue realmente mudar o que você quiser na viewport, tá? Desde colocar a escala até editar até ocultar uma etiqueta que existe. Então aqui realmente é um pouco mais avançado. Agora a gente tem o desenho em escala, que é para você desenhar com medida real. Então o que acontece aqui, ó? Eu vou pegar aqui, vou clicar em fazer desenho em escala, vou pegar aqui a minha ferramenta de linha e vou posicionar aqui. Escolha a escala, ela tá pedindo para eu escolher a escala. Então, vou falar que eu vou desenhar na 1:25. Aí eu clico aqui, de um ponto até o outro. E agora eu vou colocar uma medida, vou colocar aqui 2000. Vou dar um Enter. E agora eu vou dar um ESC. Quando eu for fazer a cota aqui, ó. Então, a gente tem ali certinho a medida que eu coloquei, tá? Então, o desenho em escala é justamente para isso, para você desenhar com medida real dentro do layout. O estilo da dimensão é para você editar a sua cota. Então, tudo que é na parte de cota, você vai usar aqui no estilo da dimensão, tá? Seja para você tirar como posso dizer, se você quiser tirar a unidade de medida, é aqui também. Se você quiser mudar a orientação dele, quer deixar ele aqui ó, no meio, você pode colocar também. Colocar ele embaixo, você também pode. Então, aqui é essa configuração que você vai fazer sempre no estilo da dimensão, tá? Agora, se você quiser mudar texto, você vai na parte de texto. E se você quiser mudar as simbologias, é também no estilo da forma. Bom, então texto são os estilos do seu texto. Aqui não tem muito segredo, né? E aqui estão as páginas, que são as páginas do seu projeto. Aqui a gente vai duplicando, vai adicionando, e aí vai tendo aquele projeto com várias páginas, né? E embaixo aqui são as camadas. Agora eu quero falar para vocês dos álbuns. Os álbuns do layout é onde você vai adicionar tudo que você quiser em relação a simbologias, tá?
Eu vou abrir aqui para vocês o layout 2021, que é onde eu tenho as minhas simbologias. Esse aqui é o novo, né? É o 2022. Os álbuns do layout, vocês conseguem colocar detalhamento pronto. Então não precisa ficar fazendo toda hora detalhamento, não. Você pode salvar aqui nos álbuns. Detalhamento, simbologias, blocos em 2D. Então quando for criar planta humanizada em 2D, coloca aqui nos álbuns. Então é muito simples, tá, gente? Os álbuns é para isso, para você clicar aqui, ó, e colocar na sua área de trabalho. Clicar e colocar, tá? Então essa é a vantagem de você utilizar os álbuns. Tudo que você for usar vai estar dentro do álbum, seja todo o seu template, tá, gente? Seja a parte de configuração de cota, configuração de texto, tudo que você quiser salvar para não ficar toda hora configurando de novo, você pode fazer através dos álbuns, tá? Ó, que eu falei para vocês os bloquinhos em 2D. Então, esses aqui são bloquinhos que você também pode usar dentro do layout, tá? Então, os álbuns são isso, gente. São simbologias, detalhamentos prontos, tudo que você quiser você pode colocar dentro dos álbuns do layout. Isso vai otimizar demais o seu tempo, tá? Tenha sempre tudo pronto. Tenha sempre tudo pronto aí pra você. Primeira coisa que eu vou fazer então é fazer uma forma. Eu vou fazer o Mood 2, tá? Eu vou fazer o Mood Board 2 pra vocês. Então eu vou fazer aqui, ó, uma ripa. E aí eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue fazer a repetição. Olha só. Eu vou dar o Ctrl aqui e vou arrastar para o lado. Vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz lá no círculo, tá? Solto o meu Ctrl e aí faço /4. Pronto, ó. Então, eu fiz aqui de forma bem rápida esses ripados. Se você não gostar dessa separação, você pode deletar e fazer de novo, tá? Não tem nenhum problema, não. Vou fazer aqui de novo para vocês. Vou colocar aqui de novo. /4. Agora, como que eu faço para fazer essa textura, tá? Desses ripados aqui. Lembra que a gente pode inserir aqui em arquivo, inserir? Só que a gente não vai inserir. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai clicar na forma e a gente vai vir aqui no estilo da forma e a gente vai ativar o padrão, tá? Ativou o padrão, clica aqui dentro, ele vai direcionar você para a parte de texturas do próprio layout. Aí você vai clicar aqui embaixo e você vai ir aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não tá mostrando pra eles ali, ó, a seta. Só vê a seta, né, Vanessa? Mas você não vê ali a lista aberta, né? Eu vou seguir assim e vou falando pra vocês, tá? Que eu acho que vai ser a melhor forma, porque não dá pra gente se estender muito aqui. O que acontece? Vocês conseguem ver a minha seta, mas vocês não estão vendo quando eu abro alguma janela, tá? Eu só clico aqui, ó. Vocês estão vendo que eu cliquei aqui em janela? Mas vocês não conseguem ver o que tem dentro. E aí eu vou ditar pra vocês, tá? O que vem dentro de cada janela. Que eu acho que assim vai ser mais fácil pra gente não parar o conteúdo, tá? Então vamos lá. O que eu falei pra vocês? A gente vai inserir uma imagem aqui. Então como a gente vai inserir uma imagem? A gente vai vir na parte de padrão, aqui na bandeja padrão. A gente vai clicar aqui dentro, ó, onde tá meu mouse. E a gente vai vir aqui no preenchimento de padrão. Aqui a gente tem uma setinha. Então a gente vai clicar aqui. E quando eu clicar nessa setinha, a gente vai vir aqui, ó, não vai aparecer para vocês, mas vai aparecer depois a parte de importar padrão personalizado. Então aqui dentro, você vai clicar e vai aparecer a opção de importar padrão personalizado, que foi o que eu acabei de fazer, só não apareceu para vocês ali, por algum bug. Bom, e aí então, quando você vai importar padrão personalizado, você vai escolher a textura. Lá no material de apoio, gente, eu deixei texturas do Moodboard 1, do Moodboard 2 e do Moodboard 3 para vocês. Aí vocês fazem aí, escolhem qual vocês querem fazer e depois me marquem, tá? Então eu vou escolher uma textura aqui e aí você vai observar que vai mudar aqui, ó. Ó, mudou aqui. Viram? Então é esse passo a passo que você vai fazer, tá? Outra coisa, aqui embaixo a gente tem a parte de escala. Cliquei aqui para vocês verem. E na escala, como vocês podem observar, ficou muito pixelado, né? Então a gente vai diminuir essa escala aqui, ó, 0,25, uma escala menor. E aí você vai observar que vai ficar com uma qualidade melhor, né? Olha só. E agora, como que a gente faz para copiar, tá? Para as outras ripas. Você vai pegar o conta-gotas, você vai colar aqui, que você copiou esse estilo, e você vai colar nas outras. É bem simples, tá? Agora a gente vai inserir as texturas e eu vou mostrar para vocês como a gente faz a sombra, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Arquivo. Então você vai fazer o seguinte, ó, não vai aparecer aí, mas é só você clicar em arquivo
E quando você clicar aqui em arquivo, vai aparecer inserir. Aí você clica em inserir, tá? É o que eu vou fazer agora. Por algum motivo não tá aparecendo aí pra vocês, mas eu não vou parar pra gente não perder muito tempo aqui, tá? Então, quando você clicar em inserir, você vai selecionar as texturas que você deseja, tá? Lá no Mood 2 tem todas as texturas pra vocês. Vai aparecer pra vocês agora as texturas, tá? Que eu inseri. Ó, apareceu aqui. Essas são as texturas que eu estou usando, que eu vou usar nesse Mood. Então, você vai observar que ela vem grande, tá? Ela vem grande, mas a gente vai recortar ela. E como que essa aqui eu já usei, então eu não vou usar de novo, vou deletar. Como que a gente faz para recortar ela? Primeira coisa, olha só, gente. Eu acabei trazendo para vocês aqui essa imagem que a gente vai usar como base para fazer as sombras. Então, o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai somente colocar as texturas em cima dela, tá? Porque ela vai ser um gabarito para a gente usar a sombra aqui no layout. Lá no material de apoio tem todas as texturas para vocês, separadinhas, do Mood 1, do Mood 2 e do Mood 3, tá? Quando vocês forem fazer, tá tudo separadinho lá para vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma forma, tá? Eu vou pegar essa daqui, vou fazer uma forma um pouco menor. Para fazer a forma menor, eu vou fazer uma máscara de recorte. Então, eu pego aqui o retângulo e coloco aqui em cima. Ó, não tem problema que tá texturizado não, é só você clicar e desativar o padrão. Beleza? Você seleciona agora com o Shift a imagem lá atrás. Então, perceberam que agora eu tenho duas formas selecionadas? Vou clicar com o segundo botão e vou criar máscara de recorte. Pronto. Então, é assim que você recorta no layout, tá? É dessa forma aqui que você recorta no layout. Agora, eu vou usar esse daqui como base. Eu posso diminuir ele, não tem problema. E aí, vou posicionar essa imagem aqui. Pode colocar ele para o fundo, se você quiser. E como que a gente coloca para o fundo, né? É só você vir aqui com o segundo botão, organizar e enviar para o fundo. Organizar e enviar para o fundo. Agora é só clicar nesse de cima e fazer aqui, ó, o tamanho certinho. Pronto. Agora você vai clicar de novo com o segundo botão e vai organizar para o fundo novamente. Ó, agora seleciona os dois e aí você vai criar a sua máscara, criar o seu grupo, né? Prontinho. Então essa aqui já tá feita, tá? É dessa forma que a gente utiliza a sombra aqui no layout. Então, vocês gostaram desse gabarito? É só você pegar uma imagem que tem a sombra. Eu peguei essa imagem aí branca para vocês. E aí você sempre vai usar ela para fazer essa sombra ali, né, do ladinho. Você também pode modificar o lado da sua sombra. Olha como a gente faz, né, para virar a sombra. Clica aqui com o segundo botão. Você vai aqui na parte de virar, da esquerda para a direita. Pronto. Daí é só você organizar de novo ela certinho aqui, tá? Gente, deixa eu falar aqui pra vocês que a gente tá já, né, vai fazer quase 2 horas de aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte de imagens aqui, vocês já pegaram, né? Agora é só seguir esse mesmo raciocínio. Eu vou deletar essas imagens aqui porque eu não vou continuar com vocês, já tá ficando tarde, tá? Mas a ideia é a mesma. O que eu vou ensinar pra vocês agora é como pegar a cor de tinta. Então, vamos supor se você tem uma cor de tinta aí, que é essa daqui que eu quero usar, ó. Você vai usar o mesmo conceito que eu falei lá, que é o conta-gotas, tá? Então, você vai pegar aqui um círculo, deixa eu só inserir uma outra imagem aqui. Ó, vou inserir essa imagem aqui, que eu uso ela como base para colocar as cores de tinta, tá? Ó. Para diminuir uma imagem, você sempre aperta o Shift para você não perder a proporção dela. Pronto. Então, se eu colocar ela aqui, eu faço o seguinte, desenho meu círculo, desenho aqui o círculo, e aí eu faço com conta-gotas, como eu expliquei para vocês. Vou desativar o preenchimento padrão, pego aqui, ó, o conta-gotas e copio nessa imagem, que é a que eu quero, a cor de tinta que eu quero. Prontinho, né? Então, já pode deletar essa textura. Bom, agora eu vou avançar e vou ir para a parte de exportar essa imagem com qualidade alta, tá? E também sobre o fundo da folha, se vocês quiserem exportar com ela mais colorida. Carolina, pode usar as imagens que você mandou e fazer exemplos de compartilhar no Instagram? Claro, gente, é para fazer isso, eu deixei lá para vocês por isso. Deixei 3 opções de mood boards, tá? Se quiserem fazer diferente também, pode fazer. Marca a gente que a gente vai repostar tudo. Então, vamos lá. O que eu fiz? Vim aqui, né, na parte de arquivo, configurar documento. E agora eu quero mostrar para vocês a qualidade dessa imagem na hora de exportar, tá? Vocês estão vendo, né? Então, a gente vem aqui no papel e agora a gente vai vir aqui, ó,
na resolução de saída. A gente vai deixar essa resolução alta. Gente, não esqueçam de deixar alta. E depois tem uma outra etapa que eu vou mostrar também pra vocês, que é aumentar o pixel dela, tá? Outra coisa, se você quiser imprimir a cor da sua tela, você vai vir aqui em papel e você vai vir aqui e ativar o imprimir cor do papel. Senão, não adianta, você vai exportar, ela vai ir branca. Aí aqui, você vai clicar do ladinho pra você mudar a cor, tá? Aí você pode mudar a cor que você quiser do papel, ó. Lá já mudou, inclusive. Só que só vai exportar essa imagem colorida, né, de fundo colorido, se você ativar o imprimir cor de papel. Até aí tudo bem? Beleza pra vocês? Então, gente, essa configuração aqui básica para você exportar com qualidade boa no layout. Se você quiser também exportar linhas de margem, você pode ativar as margens aqui. Você pode mudar a cor da margem. Aqui é a medida da margem também que você pode alterar, tá? Então, aqui tudo certo, né? Eu vou fechar para a gente exportar essa imagem. Porque tem mais um passo aí para mostrar para vocês como exportar a imagem com qualidade alta. Venho aqui então em arquivo, exportar. Vocês sabem que a gente exporta para PDF, exporta para imagem e se quiser também para DWG. Então aqui a gente vai fazer para imagem. Então aqui exportar imagem, vou colocar aqui PNG, vou salvar. Ó, em resolução, coloque em 500, 300, mínimo 300, tá? Coloque em 300 aí para ficar uma qualidade boa de imagem. E aí sim você vai exportar. Não exporta em 96, que vai ficar uma qualidade ruim. 300, 500, por aí. Se for muito alto também, você vai acabar bugando o layout. 500, 700 no máximo, tá? E aí clica aqui em exportar. Anotem isso, gente, porque às vezes você faz um moodboard baita bonito, mas na hora de exportar, exporta com qualidade ruim. Bom, então vendo aí o PDF, aqui eu quero só mostrar rapidamente os resultados dos meus alunos que eles têm com o curso de layout, tá? Então a gente acha às vezes que layout não dá pra fazer muita coisa, mas olha só. Essas aqui são algumas pranchas dos meus alunos que eles fizeram dentro do layout. Então a gente consegue fazer plantas técnicas, vocês podem ver aqui, ó, a gente consegue fazer plantas de gesso, a gente consegue fazer plantas de iluminação, tabelas, tá? Então, eu mostrei aqui uma parte mais artística do layout, mas a gente também pode criar plantas técnicas, gente. Aqui é um pouco mais de marcenaria, então, a parte de marcenaria, né, dentro do layout, que é muito mais realista ali pro teu cliente. Gente, aqui, ó, a parte de vistas também no layout dá pra fazer. Aqui são os bloquinhos em 2D, tá? Então, eu trouxe também um pouquinho de imagens de alunas que enviam pra gente. Da criação de planta em 2D dentro do layout. E agora, se tiverem interesse sobre o nosso curso, são mais de 10 módulos, mais de 70 aulas gravadas, são bônus também que a gente entrega, bônus assim, ó, 100% para você migrar para o layout. A gente também entrega template, né, do SketchUp, estilos para o SketchUp. Então, o SketchUp a gente entrega já estilos para você criar, deixar pronto ali as suas plantas de demolir, de iluminação, de tomadas. Bloquinhos para SketchUp, então bloquinhos em 3D com tomadas para você não precisar ficar colocando de novo lá no layout. Tudo isso, portas também com aberturas, tudo isso são coisas que a gente entrega no SketchUp, né, nos bloquinhos do SketchUp para facilitar para vocês. E os bloquinhos em 2D também, que em alguns, no curso completo, tá incluso os bloquinhos em 2D, tá? Também tem pranchas, simbologias, textos e tabelas, detalhamento de gesso, tudo no curso completo. E essa aqui é a grade do curso, tá? Eu acho que eu tô na frente ali do módulo 3, mas dá pra vocês olharem aí que não é simples, não. É muita coisa, tem bastante coisa pra passar pra vocês. E por isso que esse é um curso bem completo de layout, tá? Desde o básico ali até o avançado mesmo. Resumão aqui, 10 módulos do básico ao avançado, mais de 70 aulas e são 2 anos de acesso tanto à plataforma quanto também a suporte e atualização nesses 2 anos. É isso, gente, ó, essa é a foto que eu vou postar lá, tá, no Instagram agora. Então, comenta lá na foto que eu vou postar agora no Instagram, essa foto aqui, ó. O que você achou, se você gostou da minha forma de explicar, se você conseguiu ter resultados com essa aula. Ó, já postaram aqui, gente, então vão lá. E aí, ó, o código é método CD. Fala o que você achou da aula e coloca a hashtag método CD, porque daí eu vou enviar para vocês, cada um que comentar lá, eu vou enviar o PDF, tá? Com as técnicas ali, com as estruturas. Então vai lá e comenta e coloca, não esquece de colocar hashtag método CD,
tá bom? Coloquem lá, que aí a gente já vai enviar para vocês um link do Drive, aí vocês podem baixar esse PDF. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida também em relação aos nossos produtos, qualquer coisa, pode comentar aqui, ou se vocês quiserem também, pode mandar DM, fiquem à vontade, tá? Pra gente ir conversando e respondendo as dúvidas de vocês. Gente, então é isso. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Quem ficou até o final, parabéns, ótima aula. Obrigada. Obrigada a você por ter ficado até o final aí com a gente, tá? Desculpa os erros que aconteceram, mas a gente vai melhorando a cada dia, né? O importante é que vocês estão aqui e a gente conseguiu passar o conhecimento para vocês, tá? Não esquecem ali de comentar o que vocês acharam e uma hashtag método CD. Então é isso, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui a transição, tá, gente? Um beijo e até!